Fala, Geraldo. Boa noite, Nain, tá joia? Boa noite, bem, graças a Deus, tudo jóia. Então tá Me, bom. me ouve, me vê claramente? Tranquilo, Então tá claramente. jóia, também te ouço. Bom, 7 horas, diz que antes do horário e depois do horário não é no horário, né, Geraldo? Então vamos começar Exato. no horário. Vamos lá. Então tá Começar. jóia. Bom, boa noite aí para os grandes amigos nossos, né, da Consub. Eu tô vendo o John ali, o Zé Rodrigues, toda a turma. Mas, primeiramente, Geraldo, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Você que, além de ser um grande amigo, é uma sumidade aí no mercado do gesso. Há quanto tempo, né, de experiência. E eu acho que vem muito a calhar nesse momento que a gente está vivendo dessa crise dos fertilizantes, buscarmos alternativas, né, Geraldo? Que hoje pode ser que seja uma alternativa, mas a Consub já está há muito tempo no mercado trazendo uma solução, né, e não uma alternativa. Mas que num ano que a gente vê uma crise sistêmica dos fertilizantes acaba ganhando muito holofote, né, a respeito disso daí. Mas antes da gente entrar, né, na discussão técnica dos produtos, posicionamento e assim por diante, eu gostaria que você desejasse, né, uma boa noite para o pessoal que já está chegando aqui, também fizesse as honras e pudesse se apresentar um pouco e falar um pouquinho da tua experiência hoje, né? O Geraldo é diretor comercial da Consub, já está há bastante tempo, mas se puder fazer as honras aí e se apresentar. Fique à vontade, meu amigo. Tá bom, obrigado. Primeiro te agradecer por pelo convite, né? Falar que é um prazer estar falando com você em nome da Consub, em nome de toda a equipe que está aqui com a gente, que te admira, que gosta de você, né? Te ouve e acompanha. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Lavras. Tive uma passagem aí por algumas empresas de defensivo agrícola, né? Trabalhei na Nortox, saí do Paraná durante 7 anos. Tive uma experiência na Singenta, fui gerente da Copercitos, né? De uma unidade da Copercitos. Então eu tenho 26 anos aí na agronomia. O conhecimento que a gente tem é um pouco diferente de pesquisador, do cara que desenvolve, que está lá na universidade, né? O nosso conhecimento é da prática, acompanhando o dia a dia, escutando pessoas que, para mim, são referências, né? Eu tive o prazer, por exemplo, de ter aula com o professor Alfredo Scheid Lopes, que eu considero isso um prazer muito grande. Aprendi muito com o senhor Vicente, que é o fundador da Consub, né? Porque é um cara que, desde o início, ele compôs a equipe que desenvolveu o gesso para uso na agricultura. Uma pessoa, um agrônomo que sabe muito, que viveu muito campo, que desenvolveu muita pesquisa. Na época que eu entrei na Consub, já fazem 14 anos que eu estou na Consub, à frente do departamento comercial. Viajei muito com o professor Djalma Martinhão, fazendo esse tipo de bate-papo, levando conhecimento para o campo, né? Então a gente tem um pouquinho de bagagem nesses Bom, Geraldo. 14 anos aí focado nisso. Consub é uma empresa de 33 anos, 32 para 33 anos. Foi fundada por um engenheiro agrônomo e produtor rural. O senhor Vicente, ele é produtor rural hoje em dia, é engenheiro agrônomo. Ele começou desenvolvendo, foi pioneiro no aproveitamento de um produto chamado borra de enxofre, que ele desenvolveu uma metodologia eficiente e barata que trouxe competitividade para a produção de enxofre para alimentação animal. Uhum. Hoje a Consub ela é uma das maiores distribuidoras desse produto no Brasil. É um orgulho para a gente saber que o tamanho dos clientes que a gente tem, a relevância dos nossos clientes no mercado da pecuária brasileira. Em 2010, a Consub entra na área agrícola, né, com o gesso agrícola. No início, só gesso agrícola montanha, ou in natura, como a gente fala, né? Uhum. E posteriormente a gente começou a produzir o gesso peneirado também, um gesso de melhor qualidade. Depois nós entramos no mercado de fosfatados também, de baixa concentração. E hoje a gente tem essa gama de produtos, né? Dois tipos de fosfatados, a gente tem gesso, três formas diferentes de gesso. É uma empresa que é a única distribuidora de gesso no mercado brasileiro que a gente pode chamar de multinacional, né? Porque nós somos o único que atende o Mercosul. A gente tem uma parceria forte no Paraguai, temos projetos de iniciarmos o trabalho na Bolívia também. Então, assim, em resumo, é isso aí. A gente é uma empresa de Uberaba, nasceu aqui. O nome Consub vem de consultoria Uberaba.
Nasceu aqui no Triângulo Mineiro, é parceiro hoje estratégico da Mosaic, tanto na distribuição de gesso como no estudo de novas alternativas para a agricultura brasileira. A gente está sempre buscando novas alternativas, alternativas competitivas, de custo barato. Então, eu costumo escutar muito da Mosaic que a gente não é um cliente da Mosaic, nós somos um parceiro estratégico de negócios. Sim. Então, essa aí é uma fotografia do que é a Consub hoje. E coisa boa, Tá? Geraldo. Assim, eu tive, né, o prazer e o privilégio de conviver um bom tempo aí com vocês, aprendi muito contigo, com o senhor Vicente também. E realmente, né, é uma empresa que está na vanguarda, porque enxergou, né, de um passivo ambiental uma aplicabilidade extraordinária na agricultura e há 32 para 33 anos vem desenvolvendo isso daí, né, transformando. E eu costumava dizer, né, sempre que me perguntavam o que que era o gesso, eu falava assim: é o seguro que você tem que usar na tua lavoura, né, Sim. num ano de que tenha problema aí com veranico, alguma coisa, a partir do momento que a gente desenvolve ou melhora a questão do sistema radicular, você dá mais vivacidade para essa planta, né? Ela vai conseguir buscar Sim. mais água, mais nutrientes, assim por diante. E assim, né, Geraldo, como a gente começou falando, né, nós não conseguimos apenas falar que são rumores ou que a gente vive numa especulação. Não, hoje a crise dos fertilizantes chegou, né? Mesmo hoje a guerra se encerrando, nós não vamos ter uma normalidade no ano de 2026 e já pensando, quem sabe, numa safra 26, 27, né? Nós temos aí os nossos colegas catendo no Mato Grosso que já estão falando de safra 27, 27, 28. Então nós sabemos que o fornecimento pode estar em xeque, realmente, né? Uma quebra aí significativa de um mês inteiro que a gente completa hoje, desses conflitos que acabam afetando a cadeia logística e de fornecimento de maneira geral. E o Brasil, altamente dependente, né? E talvez, e o que a gente estava discutindo, né? Nós temos algumas medidas, podemos dizer que caseiras, agronomicamente muito viáveis e inteligentes, né, Geraldo? Uhum. Então, o que ocorre, né? Nós levamos a mensagem para o campo que o gesso agrícola, ele é uma maneira. Uma vez eu fiz essa comparação, a gente estava num programa lá em Rio Verde, Mineiros, na verdade. Uhum. Eu falei: o gesso agrícola é a maneira mais barata de se adquirir terra. É a maneira mais barata de se adquirir terra. Por quê? Ah, porque você explora o perfil de terra de 0 a 20 centímetros quando você trabalha com calcário. Correto. Hoje em dia a gente vê muito, depois a gente pode até falar mais sobre isso, muito, muito consultor falando sobre resetar solo, sobre aplicar calcário a 40 centímetros, a 50 centímetros. Cara, isso é dispendioso demais. Muito caro fazer esse processo. A não ser se você for abrir uma propriedade, Sim, né? Ok, você vai abrir, você nunca plantou ali, você vai iniciar, você está bastante capitalizado, você tem caixa para bancar isso, ok. Mas se você não tem, o gesso agrícola ele é muito eficiente em formação de perfil. Você passa a explorar um subsolo que você, um perfil de solo aí, né, a partir do horizonte B que você não tinha, você não, ele era estéril, ele não tinha vida, é um banco de nutrientes, uma reserva de água que está ali. Você passa a explorar esse perfil de solo. Então é como se você tivesse adquirido mais 20 centímetros de terra, né? Só que agora correto, para baixo. correto. Então, quando eu iniciei aqui em Uberaba, a primeira safra que eu fiz aqui no ano de 2020, a gente tinha uma entrelinha de milho de 90 centímetros, Uhum. né? Então, você tinha espaço para a planta desenvolver raiz. Então, ela tinha 20 centímetros e ela tinha 90 centímetros, 45 para cada lado, para ela desenvolver a raiz dela tranquilamente. Sim, Hoje em dia, a gente vê as culturas se adensando, mais população por hectare. A quantidade de aqui, quando um agricultor em 2020 colhia 100 sacos, cara, 100 sacos de milho na safra normal de verão, era uma glória, uma vitória para ele, né? Hoje o cara que colhe 100 sacos na safra verão, ele não não fecha nem paga o as custo. contas. Então, assim, o espaço que a planta tem para poder expressar todo esse potencial, buscar água, buscar nutriente, ele ficou um espaço confinado. E, Sim, a- e a gente tem visto muito aí problemas de veranico que tem prejudicado muito lavoura por conta disso, é. né?
E, inclusive, né, Geraldo, se você me permite, essa semana eu vi que a Kellen Severo comunicou que vem aí um super El Ninho, né? O que significa aqui no sul extremamente chuvoso e aí na região centro-oeste e norte do país vai faltar chuva. Então é um ano que ainda mais, né? Se nós já não tivéssemos todos os impasses do fertilizante, o gesso vai muito melhor por conta dessas características que o super El Ninho pode estar trazendo. Sim, nas nossas andanças aí, né, a Consub ela atende todo o Paraguai, ela atende o Mato Grosso do Sul, o Uhum, Goiás e o Mato Grosso. Nas nossas andanças, a gente já viu relatos, a gente já viu lavouras lado a lado, onde o produtor que fazia perfil de solo há vários anos, aplicava gesso, sempre tinha o cuidado de manter o perfil de solo ativo, né? Num veranico, ele conseguiu colher, lógico, ele foi prejudicado, tudo, mas ele colheu 65 sacos, 67 sacos. Isso a gente viu ali no Mato Grosso do Sul, na região de Sidrolândia. uhum, E dentro da mesma propriedade, o dono da área reservava uma área para ele plantar para o gado, para ele fazer forrageira, fazer silagem. uhum. Dentro da mesma área, o dono da propriedade nunca acreditou em gesso. Era um pecuarista que não acreditava em gesso. Naquele mesmo ano, na mesma situação, a mesma plantadeira foi usada para plantar as duas áreas, e do lado, ele não produziu, ele não colheu, na verdade. Não valia a pena. Então, Sim, assim, é nítido para a gente o trabalho que o gesto agrícola faz, né? sim. E o que me deixa entristecido, acho que essa é a palavra, e Uhum. frustrado, acho que Sim. entristecido não, frustrado. Depois de 14 anos falando de gesso, participando de live como a sua, levando esse conhecimento para o campo, debatendo gesso, quando eu chego no agricultor e ele fala assim: eu não vou usar gesso porque eu comprei uma fórmula de fertilizante que fecha com enxofre. Eu falo, cara, a gente não conseguiu mostrar para o agricultor ainda o valor que tem o gesso agrícola, Sim. né? O que ele faz no solo, o que ele muda no solo. O gesso agrícola te abre uma fronteira de perfil. Raiz começa a crescer em profundidade, vai buscar nutriente, água. Essa raiz vai morrer lá embaixo. Ela vai abrir poro, ela vai deixar matéria orgânica, ela vai criar vida. Um solo que era estéril aí há 30, 40 anos, era um solo completamente estéril. Esse solo começa a ter vida, ele começa a ter micro-organismo. Você monta, na verdade, um sistema produtivo. Você não tem Correto. mais um solo estéril, morto. Não, você tem agora ali um sistema produtivo, Correto. sabe? E é isso que é a minha batalha, que eu espero conseguir passar isso Sim. para o E, agricultor. e hoje, assim, né, Geraldo, de maneira geral, eu lembro que era o maior papel da Consub era difundir realmente o conhecimento e mostrar a Sim, diferença. Porque não é a mesma coisa do produtor falar que tem uma fórmula que vai fechar com enxofre e vai ter o gesso, né, que fornece de uma maneira como se fosse na veia realmente, né? Se você sim. puder até, inclusive, falar disso daí, porque garanto que muita gente ainda se pergunta e fala, não, um é substituto do outro. Se eu tenho um fertilizante que fecha com enxofre, eu não vou necessariamente precisar usar gesso nesse ano. Não, a proposta do gesso agrícola, a primeira proposta que a gente leva para o campo é gesso agrícola como formador de perfil de solo. Uhum, O gesso agrícola vai estruturar perfil não só quimicamente, né? Ele é um uhum, condicionador, sim, ele vai levar cálcio em profundidade, ele vai tirar alumínio, que é um, né? Eu tenho algumas imagens que mostram a coifa da raiz morrendo quando ela entra em contato com o alumínio. sim, Não é que uma acidez de solo, a raiz ela vai aos poucos ali, ela vai lutando contra a acidez do solo, mas alumínio não. Tanto que a gente fala acidez de solo e alumínio tóxico, porque de fato ele é tóxico, ele mata a raiz. E sim, aí você tem uma raiz superficial, lateral, que não se aprofunda, que não tem acesso à água. Então, quando as pessoas falam assim, eu vou usar um pouco mais de calcário e não vou usar o gesso. Ou, uhum, não, eu vou usar calcário e vou usar uma fórmula que fecha com enxofre. É esse o problema. A gente não conseguiu mostrar para o agricultor ainda qual o papel do gesso. Ele não entendeu ainda qual o papel do gesso. Não é só fornecer enxofre. Fornecer enxofre é uma das características do gesso, não a principal. O gesso muda a estrutura de solo em profundidade. Olha o quanto isso é importante para sim, infiltração, para estruturação, solo estruturado, que você não vai ter.
alagamento, um solo drenado, Sim. né? Tem um parceiro nosso que a gente conheceu há pouco tempo e já admira muito, chamado o professor Cassiano Cremon, da Unemat do Mato Grosso. Nós estamos fazendo um trabalho bacana com ele lá. Ele está desenvolvendo uma série de estudos para nós, né? A gente está em Uhum. desenvolvimento vários protocolos com ele. E o professor Cassiano, ele tem um acompanhamento de um talhão de soja que ele tem 19 anos, o talhão de Meu Deus. soja, e continua produtivo. Então ele falou assim, cara, a única coisa diferente dos outros talhões é o uso de gesso todos os anos, na dose correta, balanceado, respeitando os teores de potássio, de magnésio do solo, respeitando a ordem de se fazer as coisas, calcário, gesso. Então, assim, a gente até nós estamos assim aproximando muito dele, que é um cara que é um profundo conhecedor de gesso, está trazendo muita coisa nova para a gente, apresentando coisas que até a gente é, ainda depois de 14 anos ainda não conhecia. Então é isso Sim. que a gente quer mostrar para o agricultor, né? O tanto que o produto, as várias nuances e as várias facetas que o gesso tem. Que bom, Geraldo. E assim, né? Talvez uma grande um problema ou algumas indagações que o produtor muitas vezes fala. Eu vou usar gesso e calcário, mas eu só tenho dinheiro para um. Qual dos dois eu escolho? Né? Essa daí talvez seja uma indagação e que vocês devem encontrar bastante no campo, Sim. né? E que a gente sabe dos benefícios que tem um e o outro, são produtos distintos, embora a aplicação possa ser similar, mas produtos distintos, com atuação diferente dentro do solo, né? Com mecânica diferente, química diferente, realmente. Uhum. Mas se você puder falar isso daí também e aprofundar para a gente, né, com relação a essa questão. O produtor, ele só tem recurso para investir ou gesso ou calcário, o que que ele faz? Eu vou pegar o princípio que é um solo que ele vai abrir o solo, tá bom? Exatamente, solo do Vai abrir o primeiro ano. solo. Eu Exatamente. não tenho recurso. Eu costumo Uhum. falar quando eu só tenho um dinheiro. Igual Só criança tem o fala, dinheiro. só tenho um dinheiro. O que que eu faço? Fez análise. Você tem baixo cálcio no solo. Tanto faz aí qualquer perfil. 0 a 20, 20 a 40. Mas vamos primeiro no perfil de 0 a 20. Você tem baixo cálcio, alto teor de alumínio. Então, não se preocupe com gesso nesse momento. Se você só tem um recurso, primeira coisa que você tem que fazer no solo é redução de pH, buscar corrigir o teor de cálcio no solo, magnésio no solo. É a primeira coisa que tem que se pensar. O gesso ele é o ajuste fino do perfil. Cara, eu fiz a calagem o ano passado, fiz na dose correta, né? Há pouco agora a gente teve aí o professor Silvino Moreira, da Universidade Federal de Lavras, Uhum. fez um trabalho excepcional. Ele deu uma recalibrada na recomendação de calcário, né? Então ele deu uma recalibrada, ele fez um estudo muito grande, um estudo muito pesado, e ele fez uma correção disso aí, ficou um trabalho excepcional. Então, primeiro faça isso. Procure uma metodologia adequada para a sua região, uma metodologia séria. Pega um cara de sua confiança e vamos analisar esse solo. Vamos ver ele como um todo. Tem problema de cálcio baixo? Tem problema de pH? Tem problema de alumínio tóxico? Magnésio? Vamos corrigir o pH do solo. Vamos fazer essa correção primeiro, Correto. tá? Ah, eu já tenho uma lavoura. Eu já estou tocando. Cara, eu estou tranquilo aqui em cima. E aí, quando eu pego de 20 para baixo, e aí tem a metodologia do Caires, que aí você vai ver o teor de cálcio, Uhum. é, você vai ver o teor de enxofre, o teor de alumínio aí na saturação. Cara, eu tô com problema. Agora é a hora de você vir com gesso, Uhum. tá? Eu até falo, né? Corrija primeiro para cima, porque o gesso, se ele chegar ali, o enxofre, principalmente o sulfato, encontrar uma área livre de alumínio, o sulfato ele já vai descer mais tranquilo, porque senão ele vai ficar fazendo o trabalho do calcário ali em cima, tirando alumínio, Uhum. perdendo. Não, deixa ele, encontra uma passagem já pavimentada para ele passar e começar a fazer o trabalho dele de 20 centímetros para baixo. Então, são tecnologias complementares, uma não tem nada a ver com a outra. Elas se somam para que a gente tenha um resultado de excelência aí no final, um resultado que vá de fato aumentar a produtividade, melhorar o ganho do agricultor.
E agora, né, uma outra pergunta para você. Gesso é tudo igual, Geraldo? Não, essa é Variam as outra. fontes, variam as aplicações, varia a solubilidade e assim por diante, né? Sim, Então, o gesso não é tudo igual. não. Nós temos fosfogesso, que é o Uhum. gesso que nós comercializamos, feito pela Mosaic, um produto feito pela Mosaic, com todo o controle de qualidade, né? E esse gesso, ele é oriundo da fabricação de ácido fosfórico. Quando se está produzindo ácido fosfórico para a produção dos fertilizantes MAP, super triplo, ácido fosfórico para consumo humano, porque também tem ácido fosfórico alimentar, e para todos esses usos aí da indústria, você também produz gesso, tá? Então, esse é o fosfogesso. Um gesso extremamente solúvel, né? Muito fácil, é um sal extremamente solúvel, que penetra muito fácil no solo, desce em grandes profundidades, de maneira muito rápida. E nós temos o gesso natural, que também é a mesma coisa, é um sulfato de cálcio. A diferença é que ele não tem o resíduo de fósforo que veio da indústria, tá? E ele é uma rocha moída finamente. Ele tem um outro tempo de reação no solo, ele não tem esse incremento que você pode levar às vezes de fósforo. E tomar muito cuidado, porque o fósforo, na verdade, quando você vê um fósforo no gesso, o nosso tem em torno de 1%. O nosso produto, ele é um produto maturado na montanha, né? O gesso que é produzido esse ano, ele não é vendido esse ano. Ele vai ser vendido daqui 2, 3 anos. Como você tem esse fósforo ali, você teve um balanço de pH, né? Esse fósforo que sobrou ali, ele é residual de ácido fosfórico, ele já se neutralizou, ele É não um produto agride. estabilizado, né, Geraldo? Exatamente, a palavra é essa que eu estava procurando. Produto Produto estabilizado. estabilizado. É diferente, tem produtos aí que falam assim, não, tem 3, tem 4. E a gente vê a reação disso no campo, na máquina do agricultor, corrói máquina, É, corrói lona de caminhão, corrói, sabe? Então, tem que se tomar muito cuidado na hora de escolher o tipo de gesso. sim, Então, o gesso de rocha, ele é ok, ok. Você vai ter um período pouco maior para que você atinja aquele efeito que você quer. correto. O gesso nosso, ele é um sal, então a reação é muito rápida. E ele, querendo ou não, você aplicando uma tonelada de gesso, você está levando aí de 10 a 15 quilos de fósforo estabilizado, que vai contribuir com o seu solo. Ele vai estar lá, ele vai ficar disponível para você depois. Sim. É isso, a gente traçar um paralelo hoje, né, no custo que está estratosférico a questão do fósforo, de maneira geral, né, independente, isso daí já é mais um benefício, né? Obviamente que não é vendido com esse intuito, Não, não. mas a partir do momento que ele carreia e acaba trazendo isso daí, o gesso sai de graça, né? Todas as É, benesses eu produzidas acredito, e que são correlacionadas ao uso do gesso, o fósforo aí já paga a conta, né, Geraldo? eu acredito que você está levando aí de 50 a 60 reais de fósforo numa tonelada de gesso. Sim, tranquilamente, Tá? tranquilamente. Um sulfato de excelente qualidade do fosfogesso, Sim, sulfato, que é uma injeção de adrenalina na veia, ele está pronto, é. bateu no solo, choveu ali 10, 20, 30 milímetros, ele já está pronto para uso. E o que você falou, né, Você Geraldo? falou um Que, pouco ali sobre outras fontes, né? sim, Eu vejo, assim, para todas as ocasiões, às vezes o agricultor quer usar enxofre, uhum, mas ele não pensa assim, não estou generalizando, tá? Algumas correto, pessoas que eu correto. vejo. Ah, mas eu vou usar um enxofre, uma betonita, por exemplo. É Uhum, um produto bom? Produto bom, sim. não é ruim, só que muito bem posicionado. A bentonita após aplicada, ela leva no mínimo 20 dias para começar uma liberação de sulfato. E a planta só vai absorver sulfato via raiz. Ela vai demorar mais ou menos uns 20 dias aí para ela começar a liberar sulfato. Se você aplicá-la um mês antes do plantio, 2 meses antes do plantio, épocas julho, agosto, extremamente seco, ela Uhum, fica inerte no solo esse tempo todo. Quando chover, que der condição de você plantar, é que ela vai começar a contar esses 20 dias. Você pega uma soja aí de quê? Estou falando uma soja hoje de 110 dias, uhum, 10, 115 dias.
A soja ela vai ficar aí um terço da vida dela com uma deficiência de enxofre, né? Justamente a hora que ela está ali começando a formar proteína, que ela precisa ter uma eficiência muito grande de fotossíntese, né? Gesso, enxofre é é um dos gatilhos da fotossíntese na Sim, planta, né? sim, sim, Tanto que a deficiência de enxofre ela se mostra, ela parece muito com a deficiência de nitrogênio, né? Às vezes sim. você vai ver uma lavoura meio amarela, não é nitrogênio, é Traz falta aquela de aparência enxofre, bem clorótica mesmo, né? Um é verdinho pálido e tudo. deficiência de enxofre que está prejudicando fotossíntese. Sim, Fotossíntese sim. é vida É a para a planta, vida, né? né? É a vida ali do vegetal. Então teria que ter ali desde o início, quando a planta começar a emitir raiz, deixar de ser radículo e virar raiz, já teria que ter enxofre pronto ali para ela. Sim. Isso é prova, só trazendo um outro contexto aqui, né? E mudando um pouquinho dentro desse Não, mesmo Geraldo, eu assunto. acho que todos os assuntos são muito pertinentes ao que a gente está discutindo. Fica à vontade. Isso prova o que a gente, há 2 anos atrás, a gente pegou um estudo de campo, trouxe para cá, fizemos, nós mesmos nós fizemos. Uhum, Agora a gente está validando isso numa universidade, em duas, na verdade. Inclusive a Unemat é uma das parceiras que está validando. O que que a gente fez? Nós estamos plantando o milho e jogando gesso em cima do milho germinado. Então a gente planta, o milho é plantado, o milho safrinha, ele é uhum, plantado, ele emergiu, 3, 4 folhinhas, você joga o gesso na dose recomendada, tá? 4, 5 dias depois, você entra com a ureia, com a cobertura. O que que acontece? E aí a gente pediu um apoio para a universidade, porque todas as áreas que nós fizemos, o ganho de produtividade no milho foi altíssimo. Todas as uhum. áreas, sem exceção. O que que na nossa cabeça está vindo aqui? Cara, você tem numa gramínea uma injeção de cálcio na veia. A raizinha começando a desenvolver e você vai lá e joga um cálcio altamente solúvel, altamente reativo, joga na veia ali, na boca da plantinha. E você tem também uma oferta de enxofre muito grande, de sulfato. Sim. Você joga o nitrogênio, a ureia, ela se transforma em amônia ali no solo, e esse sulfato capta essa amônia formando sulfato de amônia. A gente não sabe se por algum período, por quanto tempo, se é essa mesma reação que ocorre, a gente não sabe. Mas o que a gente vê é o seguinte: ao final do processo ali, você tem um aproveitamento muito maior do nitrogênio que você jogou. Agora, se você pensar o preço que está um nitrogênio hoje, e que quando você joga uma ureia você perde 40% dela, Sim. a simples prática de você colocar um pouquinho de gesso nesse momento, você faz o perfil de solo antecipado, porque esse gesso que você vai jogar agora, ele vai servir para já construir o perfil de solo para lá na frente, na Sim. soja. Ele tem um efeito residual dentro da cultura, de certa forma. O perfil de solo vai ficar pronto. Perfeito. A gente viu situações que o incremento do milho pagou a aplicação do gesso inteiro. Só o incremento do milho. Então a gente está validando isso. A gente já tinha notado isso nos confinamentos, né? Quando você pega um Certo. confinamento, na hora de fazer a compostagem, você vai jogando gesso na compostagem. Uhum. E onde é a ideia aí? Diminui-se o cheiro do composto, porque a amônia fica retida no composto. Quando você faz Sim. uma análise do gesso do composto ao final, o composto que foi gesso e o composto que não foi gesso, o que foi gesso tem um teor de nitrogênio muito maior, porque o nitrogênio não volatilizou. Uhum. Entendeu? Então a gente pegou esses conhecimentos aí, mais testes que alguns agricultores estavam fazendo, como a gente fala, né? Consome presença forte no campo, né? A gente Exato. viu isso acontecendo, o agricultor falando, cara, quando eu fiz isso aqui, não sei se foi intencional ou não, e produzi mais. Cara, vamos trazer isso aqui, vamos a gente conduzir. Uhum. Fizemos vários campos no ano passado, fizemos campos esse ano de novo, e agora já testando em universidade. É uma prática que você sai do gargalo de frete, aproveita uma época que você está mais tranquilo para fazer outras operações, né? E fica com o seu perfil de solo pronto. Além de você aumentar Sim. a produtividade do milho, né? Sim. Então, assim, vai ser uma prática que se confirmando agora academicamente, nós vamos Uhum. lançar isso no mercado com bastante força, porque eu acho que é muito competitivo para o agricultor fazer dessa maneira. Correto.
Correto. Só tem vantagem, né, Geraldo? Você pega aí o frete no momento de sazonalidade, a própria fábrica vai estar não que ociosa, porque a Consub produz É, diariamente, né, uma enormidade de produto, mas de certa forma escapa dos gargalos realmente e consegue sim, aproveitar as condições e mesmo condições favoráveis de campo mesmo para aplicação disso daí, né, Geraldo? também. É. O agricultor vai trabalhar com mais folga, um pouco mais tranquilo, né? Sim, E sim. já vai, ele aproveita esse ganho. Na verdade, o que que a gente está fazendo? É a gente dando uma injeção de cálcio na plantinha nova ali, no milho, e aproveitando, fazendo com que ele perca menos nitrogênio. Cara, só isso Correto. aí É. já paga o negócio, né? Sim, Já sim, paga a sim. operação, Com toda tá? certeza. Ainda mais, né? Eu vi aqui que teve uma pessoa que perguntou como posicionar o gesso agrícola como insumo estratégico em um cenário de guerra e alta de custos. Eu acho que essa daí responde, inclusive isso, Sim, né? Talvez não seja um substituto para você dizer, não, esse ano eu não vou precisar jogar nada de fertilizante e vou usar. Mas a partir do momento que você tem um manejo onde você diminui a perda, você já está ganhando, né? é. Hoje a gente teve uma reunião sobre isso, né? Sobre esse Uhum, cenário. A gente teve uma reunião a parte da tarde inteira discutindo alternativas. E eu vi uhum, um consultor que falou: eu estou pegando mapa de campo de cada produtor que eu uhum. atendo. E nas áreas que eu vejo que ele consegue plantar sem fósforo esse ano, eu estou falando para plantar sem Sim, fósforo. sim, Beleza. O que que ele falou logo da sequência? Eu vou pegar aqueles caras que têm um perfil de solo pequeno e vou recomendar gesso. Eu sim, vou aumentar a boca da planta. Gesso aumenta boca da planta. Mais raiz, mais profunda. Né? Você tem um banco de nutriente que está perdido ali, de 20 para baixo, eu vou pôr raiz para ir atrás desse banco de nutriente que está perdido. com Então, certeza. se eu vou reduzir dose de fertilizantes, ou mesmo se eu vou plantar sem fertilizantes, cara, eu ponho um pouco mais de cálcio, eu ponho enxofre no sistema, eu cresço boca de planta, eu faço com que a raiz seja muito mais eficiente em buscar Sim, aquele banco que você tem no solo. sim, Essa eu vejo como uma alternativa para quem está numa situação um pouco difícil e não vai trabalhar com fertilizante ou vai reduzir dose de fertilizante. Põe um pouco de gesso no sistema. sim. Com toda Otimizar os certeza, recursos, né? vai otimizar os recursos. Vai Com toda propiciar com que a certeza. planta seja mais eficaz em buscar esses recursos que já estão lá no seu solo. É. De maneira geral, né, não continua apenas como um seguro em anos de veranico, mas esse ano como um seguro de uma maneira racional de estar utilizando os recursos aí dos fertilizantes e o gesso, como você falou, né, é aumentando a boca da planta, dando mais, proporcionando para ela mais maneiras dela se nutrir e conseguir lá no final do ciclo atingir o máximo produtivo, o maior teto produtivo possível, né, Geraldo? Sim. Essa que é a questão. Eu acho que né, é um ano desafiador, e isso daí eu aprendi com você e levo para todo mundo. Eu falo assim, ó, tem um amigo meu que formou há 27, 28 anos em Lavras, e ele fala que todo ano é um ano atípico. E esse é mais um ano atípico. Nunca vi um ano igual. É Nunca vi um verdade. ano igual. Todos os anos a gente tem algum tipo de problema para resolver. Todos Exatamente. os anos. Nós Né? sabíamos, né, que 2025 foi um ano desafiador e que 26 também estava se desenhando, né, com alguns players muito importantes, como China, considerando até agosto que não mandaria nada, não exportaria nada de fósforos de alta concentração. Essa semana, né, veiculou a notícia que provavelmente eles posterguem essa recessão e joguem essa diminuição da exportação até dezembro. Isso afeta diretamente o mercado brasileiro, né, onde a gente sabia que o mercado do fósforo seria um pouco mais restrito. E, por outro lado, duas guerras rolando simultaneamente, né, tanto Rússia e É, Ucrânia, quanto agora Irã e Estados Unidos. Então, isso daí afeta de maneira geral o complexo NPK, né, Geraldo? E a gente sim. tem realmente que buscar alternativas. O mais interessante é que nós temos algumas alternativas caseiras, né? Mas assim, como você falou, com a Consub com 32 anos de experiência no mercado, com profissionais de alto gabarito que trabalham, e eu costumo dizer, né, de uma maneira muito simplória, logicamente, que levando em consideração todo o processo de controle de qualidade, de excelência dos produtos Mosaic, o gesso leva o carimbo da Mosaic, né? Com Então, isso toda daí certeza. ainda mais chancela todo o trabalho realizado pela Consub a Campo, né? Você quer uma, Então, você quer um dado bacana? A pode falar. Consub, há 32 anos, o senhor Aham, fez a primeira carga de enxofre para alimentação animal. sim.
eu não vou citar o nome da empresa, não, porque eu Sim. não comuniquei a eles que eu iria falar, né? Aham. Mas há 32 anos, uma empresa apostou no sonho do senhor Vicente Aham. e comprou uma carga de enxofre para alimentação animal. Aham. Há 32 anos, a Consub fornece enxofre para essa empresa. Que Ela coisa boa, nunca gente. deixou de comprar. Que coisa Então, boa. uma empresa que está há 32 anos no mercado e que, via de regra, o cliente chega até a Consub e permanece por longos períodos, como é esse caso, e como outros que a gente tem, vários outros, eu citei a saúde animal, mas que a gente tem também no gesso, que a gente tem nos fosfatos que a gente trabalha, mostra a seriedade que a gente trabalha, a preocupação com qualidade, o respaldo que a gente dá para o cliente. Acontece de um gesso com carga molhada? Acontece. Acontece, é normal de acontecer. Sim. Principalmente os gestos que vêm direto da montanha. Mas todo agricultor que nos liga, que informa que foi um gesso com carga molhada, ele tem de imediato o nosso apoio, a gente resolve o problema dele, a gente não deixa o agricultor na mão. É uma seriedade muito grande, a gente tem uma preocupação muito grande com a experiência que o agricultor está tendo com fazer negócio com a Consub. A gente Que quer que bom. ele faça negócio com a Consub e volte a fazer negócio com a Consub no outro ano e no outro, e é assim que ele fique por muitos anos ao nosso lado. Com certeza. E esse eu acho que é apenas um dos pilares, né, Geraldo, que fizeram a Consub perpetuar realmente, né, e ter Sim. essa trajetória de sucesso na pessoa do senhor Vicente, né, e agora nessa transição que está tendo dentro da empresa, mas que os filhos também seguem, né, o fruto não cai longe do pé. Não. Então, realmente, a gente vê que ter empresas sérias, né, com DNA brasileiro, né, mineiro aí, da Mineiro. maneira com que vocês tocam os negócios, para nós é muito bom e mostra que o Brasil tem jeito. E realmente o agro brasileiro, né, sendo a locomotiva que puxa e impulsiona a nossa riqueza, né, de certa forma, e ter uma Consub aí nos enche de alegria e de esperança. E eu gostaria de te agradecer, Geraldo, né, por esse tempo que Né? a gente passou. Logicamente que teríamos assunto para estar falando aqui a noite toda. Com certeza teríamos mais conversas, né, um pouco mais aprofundadas a respeito do uso do gesso. Fica aqui meu convite, assim que sair esses outros trabalhos, tanto de nível de campo quanto nível com pesquisa, né, Uhum. universitária, e a chancela das instituições de pesquisa, vocês têm canal aberto aqui para falar com a gente e trazer, porque o nosso intuito realmente é levar informação relevante ao nosso produtor. Porque hoje em dia, né, no mundo onde ele é bombardeado por informações desde a hora que acorda até quando vai dormir, o nosso intuito é a gente conseguir fazer um filtro e realmente levar para ele o desenho já de quais são os movimentos. Obviamente, né, Geraldo, que eu falo que a última palavra, a decisão está na mão de quem assina o cheque. Exatamente. Então, mas o nosso intuito é trazer de uma forma autônoma, muito séria também no mercado, para que o produtor confie nessas informações que a gente tem colhido ao redor do Brasil e do mundo, para que o seu movimento dentro da lavoura, né, com margens apertadas, todas as leis fiscais hoje, trabalhistas que acabam apertando, então o produtor tem que ser muito eficiente, tem que produzir mais e melhor nas mesmas áreas. E eu costumo defender, né, que as únicas duas maneiras é através da fertilidade e nutrição e através da genética. O restante que a gente faz dos manejos é só para evitar perda. Mas a maneira da Exato. gente agregar produtividade são essas duas formas. E ver, né, empresas como a Consub ao lado de uma Mosaic aí é realmente motivo de orgulho que o produtor realmente consegue enxergar produtos que não são alternativos, né, Geraldo, mas são vitais para uma construção de solo e que hoje levam aí o agrônomo, né, a tomar essa decisão, não vou usar fertilizante, mas ele vai conseguir atingir a produtividade esperada e vai pagar as contas e vai sobrar para o produtor, porque ele construiu esse perfil de solo, né? Então, Sim. o melhor dia, já que não começou há tempos atrás, o melhor dia para começar alguma coisa nova é hoje. Então, que os Agora. produtores que nos seguem, que nos acompanham aqui, possam estar analisando o gesso, né? E, Geraldo, se quiser deixar o contato, né, para quem tiver interesse em estar conversando com vocês, esclarecendo mais dúvidas, fazendo uma cotação, fica à vontade aí, tá aberto esse espaço para você. Ah, tá bom. Naim, primeiro eu te agradecer, né? Eu acho que uma conversa franca e uma Sim, conversa verdadeira, né?
não tem Muito leve, viés, né, Geraldo? Muito não, leve. não, não com viés comercial, Não. de venda, não é esse o intuito. É, falar que o gesso, sim, pode ser uma alternativa para um auxílio nesse momento de crise, né? É lógico que é importante nunca falar em gesso como substituto de fertilizante, de maneira alguma, Uhum. né? Mas como um otimizador do fertilizante que você vai usar, seja em qualquer dose. Sim. Se você não vai usar, ele vai otimizar as suas raízes, vai otimizar a extração da planta no que você já tem. Se você vai utilizar, o gesso também vai te ajudar a melhorar a performance desse fertilizante, vai melhorar a performance da sua lavoura para enfrentar um veranico, para inventar uma severidade qualquer, né? Então, eu sou fã de gesso, eu vou trabalhar até enquanto a Consub me aguentar lá e me aturar, levando essa mensagem que Coisa boa. gesso, formador de perfil, que é gesso como uma arma estratégica do agricultor. Então, eu acho assim, é enriquecedor esse trabalho que você está fazendo. Sim. Da nossa parte também, a gente vai ter sempre prazer em te atender esse chamado seu, tá bom? Sempre que Muito você obrigado, quiser, a Geraldo. gente vai estar à disposição. Te Sim, agradeço muito, agradeço a todo mundo que participou com a gente aí. Eu com vi que a gente certeza. teve picos aí de 48 pessoas, 50 pessoas, Sim, né? muito bom. E é O um meu, público interessado realmente nesse conteúdo, né, sim, Geraldo? Muito bom. o meu contato pode nos procurar aí pela página da Consub, né? Uhum. www.consub.com.br. Eu tenho a página no Instagram também, tem a página da Consub. Se me procurar lá na página da Consub, vai achar também. Geraldo Consub, tá? E o Perfeito, Geraldo. telefone, se quiser colocar num comentário aí, eu Uhum. te confesso que eu não sei aqui, mas eu introduzi o telefone Sem, para ficar na live, mas é sem trinta e problema. quatro. Eu vou fazer a edição lá e daí eu passo para você. Tá bom, é 34 9 Uhum. 9838 3112. Show de bola. Meu, Excelente. meu, meu, meu e-mail é geraldo.cirilo, Uhum. geraldo.cirilo, arroba consub.com.br. Excelente. Valeu? Geraldo, mais uma vez aqui, meu muito obrigado. Leva meu abraço lá ao senhor Vicente, né? A todo o Só, time. só um detalhe aí, ó. Rodrigo Penha Machado tá aí, é o nosso novo CEO. Olha Ele aí, um tá aí abraço, doutor nos, Rodrigo. nos acompanhando. Assumiu a Consub em junho do ano passado. Coisa boa. Ele ajudou o pai a fundar a empresa. Teve uma carreira fora, ficou 24 anos fora, voltou em 2019, aos poucos a se familiarizar novamente, né? Se aproximar do pai. Junho agora, ele se afastou da carreira que ele tinha, assumiu a Consub definitivamente e está na luta com a gente agora no dia a dia, tá aí junto com a gente. Coisa boa. Coisa boa. Não, muito obrigado e estendo meus abraços aí pro pessoal, sabe que é uma família aí da Consul. O Vicente também, pelo que eu vi aqui, o Vicente também está nos escutando Olha lá. aí, que coisa boa, coisa boa. Geraldo, meu forte abraço, cara, um agradecimento Igualmente. especial para toda a turma aí, e em breve eu vou ir buscar meu queijo. Ok, estamos te aguardando, tá Um bom? forte abraço. Um Nos abraço, vemos obrigado. na próxima live aqui do Grupo Góis. Um Valeu. abraço, Um uma boa abraço, noite a fica com todos. Deus. Obrigado. Aviso também.